Oi pessoal, eu sou o Carlão do canal Prometeu e no vídeo de hoje eu vou resolver um problema bem famoso do Moisés Sesbine, o volume 1 de cinemática, mecânica em geral, que é o problema do atirador e o macaco. Então, vamos ao problema. O problema do caçador e do macaco, na seção 3.1, vocês podem ver lá no livro, mostra analiticamente que a bala atinge o alvo e calcule em que instante isso ocorre. A uma dada distância d entre eles e a altura h do galho, sendo v0 a velocidade inicial da bala, interprete o resultado. Então, primeiro dando um contexto para esse problema. O que acontece aqui é que eu tenho um atirador que ele está mirando em um macaco que está numa árvore. E eu quero saber em qual direção que eu tenho que atirar se, no instante que é dado o tiro, o macaco se solta da árvore e começa a cair. Então, no momento que eu dou o tiro, tanto o macaco quanto a bala vão ter influência da força gravitacional da Terra. Então, os dois vão sofrer desvios na posição, em Y. E eu quero saber qual tem que ser o ângulo de lançamento, em qual direção que eu tenho que mirar para acertar o macaco de fato. E acaba que, no próprio livro, ele argumenta que a direção de tiro tem que ser exatamente a mesma direção que se encontra o macaco. Ou seja, se o macaco está na árvore, eu tenho que mirar exatamente nele para acertar ele, caso ele se solte no mesmo instante em que o tiro é dado. Então, vamos para a análise disso. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever as funções de posição dos dois. Então, tanto para o macaco quanto para a bala, eu tenho funções de posição em x e em y. Então, aqui a posição em x da minha bala vai ser v cosseno de θ vezes t. V cosseno de θ é a velocidade projetada no eixo x aqui. E a posição y da bala vai ser v seno de θt menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma aplicação simples de equação do MRUV, na direção y, como se fosse um lançamento vertical. E qual é a função de posição do macaco? O macaco está sempre na posição D, eu vou considerar que ele não tem nenhum deslocamento em X, então a posição dele, considerando aqui o atirador na origem, vai ser sempre D em X. E a posição Y dele vai ser a altura H, que é onde ele começa, menos o deslocamento que ele sofre por ação da gravidade, menos gt ao quadrado sobre 2, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o tempo para a colisão, até ele pede isso no problema, e para descobrir o tempo eu vou simplesmente igualar a posição da bala e a posição do macaco. Eu vou dizer que a colisão ocorre quando os dois têm a mesma posição em x. Então, tenho v cosseno de θt igual à distância, então o tempo de colisão acaba sendo d dividido por v cosseno de θ, certo? E tendo esse tempo aqui de colisão, eu tenho que forçar uma segunda condição para que a colisão ocorra. Eu tenho que ter, ao mesmo tempo, as posições em x e em y iguais, senão pode acontecer de estar na mesma posição, mas aí a bala passou por cima ou a bala caiu por baixo, então eu tenho que forçar que a altura seja a mesma para que seja atingido o alvo. Então, eu vou ter o YB no tempo de colisão é igual ao YM no tempo de colisão, e aí, substituindo nas equações que eu tenho aqui em cima, eu vou simplesmente igualar essa equação aqui do YB com a equação do YM, e depois eu vou substituir o tempo de colisão. Mas só fazendo a igualdade, a gente já repara que uma coisa que vai ser importante ali mais para frente é que as duas equações têm exatamente o mesmo termo, esse termo menos gt ao quadrado sobre 2. Esses termos aqui, eles são os deslocamentos gerados só pela ação da gravidade, ok? E como eles são iguais nos dois lados da equação, eles acabam cortando, e aí eu fico só com v seno de θt é igual a h. Aí eu preciso apenas substituir no termo t que estava sobrando o tempo que eu achei ali em cima, o tempo de colisão, e com isso eu acabo achando que a tangente do ângulo θ é igual a h dividido por d. Então, v seno de θ vezes d sobre v cosseno de θ é igual a h. Corta
os termos em V, então fica um seno de θ igual a, fica um tangente de θ igual a H sobre D. E então basta apenas mirar no macaco que vai acertar ele, obviamente, se a bala for veloz o bastante para não cair no chão antes de acertar o macaco. Agora, o que eu fiz aqui para exemplificar bem essa situação? Eu fiz um GIF que mostra como é que acontece toda a situação proposta no problema. Eu fiz aqui um alvo, um atirador, e a minha bala ela começa sendo atirada exatamente na direção do macaco. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que a trajetória da minha bala em Y, ela tem um termo que é positivo, que é dado por esse, deixa eu marcar aqui de novo, que é dado por esse V seno de θt, e tem um termo negativo, que é dado pelo menos gt ao quadrado sobre 2, certo? Então, eu posso dizer que a trajetória em Y da minha bala, ela vai ser a soma de um termo em MRU, que é o V seno de θt, menos um termo quadrático, que é um termo de MRUV, menos o gt ao quadrado sobre 2. E a soma desses dois termos aqui, desses dois termos no tempo, é o que vai dar a posição Y da minha bala no tempo. E enquanto que o macaco ele só tem um deslocamento do MRUV, o deslocamento gt ao quadrado sobre 2. E aí uma coisa que eu quero que vocês reparem agora quando eu executar o GIF, só um momento, é o seguinte: eu tenho inicialmente o meu V seno de θt crescendo mais do que o meu menos gt ao quadrado sobre 2. Mas com o passar do tempo, o meu menos gt ao quadrado sobre 2 começa a ficar maior, começa a ficar mais pronunciado. Até que eventualmente ele fica maior de fato ou fica igual ao V seno de θt, que é o instante que o meu projeto atingiria o solo. E tanto o meu projétil quanto o meu alvo, eles têm esse termo absolutamente igual. Vocês podem ver, principalmente aqui no final, quando eu estou bem perto da colisão, que o meu G menos gt ao quadrado sobre 2 e o meu menos gt ao quadrado sobre 2 do alvo, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pausei aqui para vocês verem. Acaba que o meu V seno de θt, ele fica igual à minha altura h do macaco, e o meu menos gt ao quadrado sobre 2, ele fica exatamente igual ao menos gt ao quadrado sobre 2, o deslocamento vertical do meu alvo. E então acontece aqui um efeito de compensação. Acontece que eu tenho o mesmo efeito da gravidade tanto para a minha bala quanto para o meu alvo. E a gente pode ver isso melhor mudando a perspectiva. O que eu vou fazer agora é mudar a perspectiva para o referencial do macaco mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar para um referencial não inercial. Eu vou fixar a posição do macaco no tempo. Ou seja, eu tenho aqui que a posição do macaco, ela tem um termo que varia no tempo, eu vou forçar que a posição seja sempre igual a h. Como é que eu faço isso? Eu tenho que adicionar nessa função aqui do y do macaco no tempo, um termo gt ao quadrado sobre 2 positivo. Se eu fizer isso, como eu mostrei aqui na equação de baixo, eu acabo tendo que o meu y', a minha posição do macaco no novo referencial, no referencial linha, sendo uma constante invariante h. E aí eu tenho que fazer o mesmo procedimento para todas as outras equações de posição. Isso inclui a equação da posição da bala e também inclui a equação da posição do solo. Se eu estou na mesma perspectiva do macaco, digamos que eu estou em outra árvore e eu me solto no mesmo instante do macaco, eu vou ver o macaco parado no ar e eu vou ver o solo se aproximando. Então, o solo ele também vai passar a ter um deslocamento no tempo, um deslocamento positivo no tempo. É como se o solo tivesse numa queda livre para cima. Ele vai ter uma aceleração g para cima e vai se deslocar também. E aí, fazendo isso também para a bala, a gente repara que as equações da bala no novo referencial são V cosseno de θt na posição x, não mudou em nada, e V seno de θt na posição y. São duas equações de reta. Então, somando essas duas equações vetoriais de reta, eu acabo tendo uma resultante na mesma direção da tangente θ no meu plano
cartesiano. E aí, com isso, eu consigo ver na perspectiva do meu alvo como a bala ela faz uma trajetória retilínea, como eu mostro aqui nesse GIF. Eu tenho aqui a minha bala se deslocando na direção do alvo e ela faz, em relação ao alvo, uma trajetória retilínea, enquanto que o solo começa a se mover para cima, o que faz total sentido. O que eu quero mostrar agora para vocês é uma comparação perto aqui do final, quando estiver mais pertinho aqui do final, aqui tá bom? Estou quase atingindo o alvo. Olhem como o solo está próximo, tanto do alvo quanto da bala. E é mais ou menos o que acontece no final aqui do GIF. Eu tenho o solo com uma distância bem pequena em relação ao meu projétil e ao meu alvo. E isso aqui é simplesmente uma mudança de perspectiva. Então, fazendo uma mudança referencial, eu passo a enxergar um movimento retilíneo. Eu tiro o efeito da gravidade do meu movimento, da minha análise cinemática. E, bom, essa é a resolução completa. No próximo vídeo eu pretendo mostrar como construir esses gráficos, como não exatamente fazer o GIF, mas pelo menos fazer um gráfico desse. E aí é bem interessante para o pessoal que está fazendo engenharia ou pesquisa em física. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Obrigado por assistir.